Alice, boa noite para nós. Lazarine, boa noite para nós. Uma excelente noite para todos nós. Eu digo noite, pelo menos nesse interregno aí de 40, 45 minutos, né? Possamos absorver, aprendendo com André Luiz e ressignificarmos muitas das nossas crenças. Oi, Penha. Tudo bem, Silvia? Gratidão, tá? Gratidão. Minha mais profunda gratidão. Mais um estudo, né, Alice? Falarmos sobre obsessão. É o quarto estudo que nós estamos fazendo desse capítulo. Ele é longo, mas ele é profundamente reflexivo. Hoje, dando sequência ao nosso estudo, tudo ótimo, né, Penha? Excelente. Que o nosso Mestre Jesus permaneça realmente, através da sua bondade, da sua misericórdia, do seu amor, envolvendo-nos a todos, para que nós aproveitemos a atual encarnação o máximo que pudermos, para quando chegar o momento do nosso testemunho, o momento da nossa partida, nós possamos realmente, com uma bagagem equilibrada, uma bagagem significativa de informações, e o ideal seria também de formação da informação para a nossa transformação, mas sempre o processo é lento, né? Mas a informação já temos, né? Nós já chegamos já com boas informações. Bom, vamos aqui dando sequência, como eu disse. O doutrinador humano encarregava-se de transmitir as lições, aquele nós chamamos de dialogador também com os obsessores. Porém, existem muitos doutrinadores do movimento espírita. Muitos se colocam como conversadores dos chamados obsessores, dos espíritos doentes, que se apresentam nos trabalhos chamados de ou desenvolvimento, ou de educação, ou de desobsessão da mediunidade. E existem doutrinadores que, convenhamos, não estão muito preparados para o processo, porque o processo da doutrinação ou do diálogo é um processo profundamente terapêutico. Deveria ser. Porque quem está dialogando precisa estar em contato com as boas esferas, em sintonia com os bons espíritos, para poder chegar ao ouvido do obsidiado e ao coração do obsessor, como nós falamos da última vez. E isso não é simples, porque um doutrinador ele só vai chegar a levar tanto um como o outro, obsidiado e obsessor, aonde ele estiver. Porque um doutrinador que quer ensinar alguma coisa e não vive daquilo que está ensinando, que não toma o remédio que ele propõe, não há eco em sua palavra. Como é que você vai querer ensinar um espírito perseguidor, rebelde, violento, vingativo, se muitas vezes as pessoas também trazem em si a rebeldia, a vingança, o ódio, a inimizade, mesmo como doutrinador e às vezes dentro da própria casa espírita? Então é muito importante observarmos aqueles que somos doutrinadores, porque aquilo que nós falamos, aquilo que nós estamos realmente tentando levar o espírito para um despertamento de consciência, para evitar esse drama da obsessão, eu preciso estar, pelo menos, escorado no meu comportamento. Um pouquinho na minha moralidade, não só na informação, mas também no comportamento. Para ensinar com êxito, não basta só o conhecimento dos conteúdos da doutrina espírita, né? Ou do aprendizado em qualquer outro tipo de escola espiritualista e ministrar a partir desse conhecimento. Você precisa experimentar aquilo que você conhece.
É saber sentir para vivenciar. Antes de tudo, é preciso sentir, vivenciar a substancialidade no coração. Porque quando você prega, quando você doutrina, quando você conversa com alguém para tentar auxiliar alguém a se reerguer, não são importante muito o jogo de palavras bonitas e nem sentimentalistas, mas palavras eivadas ou tendo como base o comportamento que justifique aquele processo. Porque aí não serão só palavras com fundos decodificados de pensamentos em sonorização no ouvido de um doente, não. Serão muito mais do que palavras, são energias impactantes, porque uma palavra tem poder. Uma verbalização de um pensamento, de um sentimento tem o seu poder. Se você não vive aquilo que você prega, você não tem poder nenhum. É isso que eles estão ensinando aqui para nós. Prestemos atenção. O homem que apregoa o bem deve praticá-lo. Se não deseja que as suas palavras sejam carregadas pelo vento como simples eco de um tambor vazio. Mais claro do que isso? Impossível. Então nós que pregamos, nós que doutrinamos, é preciso, e vem a lei do dever, deve praticá-lo. O dever é o aguilhão da nossa consciência e o grande guardião da nossa probidade interior. E como guardião da probidade interior é aquela sentinela que está vigiando digamos assim, a honestidade do qual nós trabalhamos em nós sem auto-engano. Gladys, boa noite, muita paz. Gladys ou Gladys, me perdoe se eu estiver pronunciando errado, tá? Então é muito importante nós aprendermos, decodificarmos através de um esquema cognitivo de aprendizado, porque todo pensamento sai desse aprendizado, pensamento que gera sentimento, e sentimento que são intrinsecamente, acabam nos levando aos processos emocionais. Então, se eu falo sem praticar, exatamente essas palavras serão carregadas pelo vento como um simples eco de um tambor vazio, segundo o que está aqui no capítulo. O doutrinador que ensina a virtude, vivendo-lhes a grandeza em si mesmo, tem o verbo carregado de magnetismo positivo, estabelecendo edificações espirituais nas almas que o ouvem. Então, quando o doutrinador ele consegue carregar o seu verbo com esse magnetismo positivo, justificado por um comportamento modificado, ele estabelece esse processo de reestruturação espiritual naqueles que ouvem. Isso é de uma extrema importância para aquele que doutrina, para aquele que tem a função de doutrinador num grupo mediúnico, sobretudo em específicos trabalhos ou serviços de desobsessão. Porque se não houver essa característica de o esforço do comportamento, ninguém vai virar santo não, mas o esforço do comportamento, a palavra será oco, ou como realmente o vento leva, tal qual se bate num tambor e o eco acaba sendo vazio, não tem um outro significado senão o som de um tambor. André, nesse momento, compreendeu que o contágio pelo exemplo não constitui um fenômeno puramente ideológico, mas sim que é um fato científico nas manifestações magnéticos mentais. Então veja a importância de quem fala, de quem prega, de quem doutrina, justificando pelo comportamento. Quando eu digo comportamento, todos nós somos seres imperfeitos. Todos nós temos erros e acertos. Nós não erramos sempre, nós acertamos também. Agora, o compromisso moral, para nós que estamos buscando no Espiritismo roteiros para que sejamos submissos ao código moral de lei que trazemos na consciência, pelo esforço, nós potencializamos a capacidade de verbalizar. Pelo esforço, ainda não somos santos, né? Temos muitos equipes, muita coisa para consertar, sim, mas já somos bem resolvidos, embora todas as nossas imperfeições, embora ainda todos os nossos erros, mas já somos bem resolvidos porque nós sabemos conviver
até mesmo com os nossos equívocos, com os nossos erros, com a nossa ignorância. E fazemos desse material, né, da nossa natureza ainda não muito boa, um material que eu posso reconstruir ou utilizar para a construção de uma nova personalidade por um processo de autotransformação através de esforços pacientes, continuados, permanentemente em termos de perseverança e disciplinados. Com exceção da pobre irmã, conta aqui ele no capítulo, que se encontrava possessa, e é impossível você trabalhar realmente um trabalho de obsessão com facilidade, é muito complexo, os demais obsidiados, que eram 5, naquele momento ficavam livres da influência direta dos perseguidores. Então há uma narrativa interessante. Durante o trabalho, os espíritos conseguiram fazer um afastamento, embora temporário, né, das entidades. Agora, aquela jovem que reagia valorosamente, né, pelo menos dela, os outros apresentavam um singular inquietude, ansiosos de se reunirem de novo ao campo de atração dos obsessores. Então os espíritos conseguem afastar os obsessores durante o trabalho. Aquela jovem não, aquela jovem já faz um bom trabalho, ela já é a grande terapeuta dela mesma, ela já está convicta de que ela é o próprio médico dela, o remédio está dentro dela, então está mais fácil trabalhar a obsessão dela. No demais não, no meu possesso é quase que impossível, né? Nesse momento eu diria que é um problema muito grave, a possessão completa no caso que nós já contamos aqui. Mas existem outros 3 casos, né, que eles são muito inquietos, e a reação da inquietude de quem vive com obsessor ou obsessoras, ou vários obsessores, acabam trazendo ansiedades e, com certeza absoluta, embora os espíritos se afastem por algum momento durante o trabalho, quando se sai do trabalho, os espíritos retornam. Simples assim. Isso para aqueles que estão realmente em estado emocional de inquietude e de ansiedade. Eles vão retornar. Então é um processo muito demorado. Lembrando que aquela jovem não, aquela jovem efetivamente está recebendo um tratamento, como eu disse, bem concreto. Ela realmente está conseguindo sair do processo. Mas os demais não conseguem. Um é possesso, isso aí vai demorar muito tempo. Mas os outros 3, eles ficam ansiosos. Na realidade, eles acabam realmente se reunindo novamente por atração aos obsessores. Eles atraem os obsessores. Então não adianta, né, você realmente chegar no trabalho de obsessão, não, agora o espírito foi embora, aspas, expulsou os espíritos. Sai para fora do centro, esses obsidiados já atraem novamente o espírito. E se não for aquele, serão outros. Porque há necessidade de mudança de padrões de comportamentos, do pensamento, dos sentimentos, dos desejos, para que as pessoas realmente possam se preservar. Auxiliares nossos haviam arrebatado os verdugos, retirando-os daqueles corpos enfermos e atormentados. Detalhe, quando a pessoa está em processo de obsessão, nesses casos, se traz problema de enfermidade física também. Nós vamos, se der tempo hoje, vamos falar também quais as consequências de um processo obsessivo na saúde física. Todavia, os interessados, eu quero realmente sair desse processo obsessivo, busco uma casa espírita, vou tomar um passo, 2, 10, várias sessões e tal, mas continuo com meus padrões de comportamento equivocado. Então não vou ser realmente tratado de uma forma adequada, porque eu não quero, porque eu estou num comportamento continuado de forma equivocada. E ele vai dizer que os interessados nas melhoras fisiopsíquicas evidenciavam pela ausência íntima, conservando-se a longa distância espiritual dos ensinamentos, que o doutrinador encarnado ao influxo dos mentores de mais alto ministrava com admirável sentimento. Em outras palavras, palavras sentidas, verdadeiras lições para esses obsidiados, mas que não faziam muito sentido naquele momento para eles, embora palavras advindas de espíritos superiores através do doutrinador para ajudá-los. Mas eles não estavam nem aí para realmente entender o convite para a necessidade de transformação de comportamento. A atitude deles era de insatisfação e de ansiedade, como eu disse, é aquela inquietude. Disse-ia que não suportavam a separação dos obsessores invisíveis. Quer dizer, é uma coisa estranha, né? Você está obsidiado, busca uma casa para realmente ter um tratamento obsessivo,
E quando se consegue afastar temporariamente, você sente saudades obsessores e chama de volta. Isso acontece o tempo todo com quase todos nós. Habituado a enfermos que, pelo menos aparentemente, demonstravam desejo de cura, mais na aparência do que real, o André ficou assim meio espantado, estranhando aquela situação. Pô, os obsessores se afastam um pouquinho, saem ali fora, eles voltam. Como é que é isso? Como é que vai se dar, então, a desobsessão nesse caso? E nessa estranheza, né, dessa posição mental daqueles que se reuniam nesse pequeno grupo, ele disse, tão lamentavelmente desinteressados do remédio que a espiritualidade lhe oferecia por amor, então aqueles obsidiados não estavam muito interessados em receber os conselhos para a mudança de comportamento. Mudança de comportamento não é se fazer santo do dia para a noite, isso é impossível. Mas é já começar a se esforçar para ser uma pessoa diferente. Não é melhor do que ninguém, porque não é para um processo comparativo que nós vamos crescer, mas é estar bem conosco. O trabalho, o convite é você estar bem com você. Você primeiro trabalhar em você todas as virtudes ensinadas pelo Evangelho. A partir de você sentir a virtude experimentada por você mesmo, você poder realmente ajudar as pessoas a encontrar o mesmo caminho que você encontrou. Porque ninguém cura ninguém. Ninguém consegue passar virtude para ninguém. Nós podemos ensinar, nós podemos aconselhar, podemos auxiliar as pessoas a encontrar a própria cura. Mas ninguém cura ninguém. Fique bem claro. Vocês podem anotar isso no caderno de vocês. Ninguém cura ninguém. O processo é de autocura. Um terapeuta, um psiquiatra, um médico, eles podem realmente auxiliar você a encontrar a cura em você. Ou paliativamente dar um remédio forte para apenas adormecer a consciência quando há processos psicopatológicos graves, as pessoas tomam remédio, né, os ansiolíticos, os psicotrópicos e tal, apenas para ficar amortecendo o cérebro na produção de neurotransmissores para não levar exatamente as pessoas à ansiedade ou aos processos psicopatológicos graves. Mas o processo da cura não está nos remédios, não está nos soníferos, né, nos benzodiazepínicos, não. A verdadeira cura está no processo de autoconscientização de que eu sou já luz em essência, já sou amor, já sou luz então em essência, então eu tenho que começar a me identificar com aquilo que eu sou em essência e não naquilo que estou transitoriamente, que é um nome, é um corpo, é um CPF, a própria família, o próprio ambiente cultural, isso tudo é transitório. Agora, o que é eterno em você são as essências. Em contato com as pessoas são o resultado das coisas virtuosas que você convive com as pessoas. Isso fica para sempre. Os resultados das experiências de virtudes, não dos vícios. Mas as virtudes, isso é para sempre. Né? Então, Alexandre explicou o seguinte, em geral, preste atenção, 90%, eu posso repetir, 90% dos casos de obsessão que se verificam na crosta terrestre constituem de problemas dolorosos e muito complexos. Quase todos são dolorosos e são complexos. Quase sempre o obsidiado padece em lastimável cegueira com relação à própria obsessão. E porque não atende ao chamamento da verdade pela cristalização egóica, torna-se presa fácil e subconsciente, embora responsável de perigosos inimigos das zonas de atividades grosseiras. Comumente, verificam-se casos dessa natureza em vista de ligações vigorosas e profundas pela afetividade mal dirigida, ou pelos detestáveis laços do ódio, que em todas as circunstâncias é a confiança desequilibrada convertida em monstro. E o Alexandre continuou dando a aula para o André Luiz diante da dificuldade. Por que eles não entendem a doutrinação? Porque os obsidiados, né? Por que eles não atendem? Por que eles realmente não mudam o padrão mental? Porque sai lá fora já atrás, sente falta já dos obsessores, essa inquietude, essa ansiedade, essa saudade até dos obsessores. Aí o Alexandre diz o seguinte, apesar das absorventes obrigações da hora, ainda mesmo para o psiquiatra esclarecido à luz do espiritismo, então um psiquiatra espírita, a maioria dos casos desta ordem é francamente desconcertante. E quando nós falamos de psiquiatras espíritas,
Porque tu tem um psiquiatra espírita que trabalha na linha mais de dogma materialista, embora espiritualista ou espírita que eles são, mas normalmente eu conheço vários deles que trabalham só com a linha da alopatia. O remédio, eu não quero entrar em detalhes aqui, não estou dizendo que é certo ou errado, mas a alopatia, ela tende a atacar a doença, ela vai contra a doença. E, evidentemente, quando você vai contra a doença, você não corrige a doença, você apenas combate a doença sem ir à raiz da doença. E a alopatia, ela acaba sendo ineficaz nos tratamentos em que as pessoas estejam em casos psiquiátricos, por exemplo. O ideal seria um tratamento mais leve, além de uma doutrinação, de um esclarecimento, por exemplo, uma fitoterapia ou uma homeopatia, embora a homeopatia vista de forma enviesada pela ciência materialista, né, por causa das competições da indústria de fármacos no mundo, né, que gira ou que movimentam no mundo bilhões e bilhões e bilhões de moedas fortes, e eles não têm interesse realmente de valorizar uma terapia que trabalha a energia do nosso corpo, porque a homeopatia trabalha energeticamente, não trabalha atacando contra a doença, pelo contrário, ela procura ver onde estão veiculados os processos de congestionamento energético para que ela possa realmente revitalizar e criar um processo de desbloqueio energético, e aí realmente dentro do cérebro as coisas poderem com o tempo se adequar e harmonizar. Esse é o processo terapêutico no campo da homeopatia. Mas os psiquiatras espíritas, muitas vezes esclarecidos, bastante esclarecidos, eles ficam diante de casos para eles ainda desconcertantes, mas repito, existem psiquiatras que seguem uma linha um pouco diferente e que conseguem realmente trabalhar mais o psiquismo, a essência. Eles vão em processo de profundidade no trauma e não ficam na superficialidade, porque os remédios alopáticos, eles vivem todos os pães da vida, qualquer remédio que termina com pan, 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 são remédios ligados realmente aos problemas de distúrbios mentais que apenas servem para amortecer as funções cerebrais através das funções dos neurotransmissores. Mas na realidade apenas inibem ou amortecem, mas eles não resolvem a questão, porque a questão é mais profunda. A homeopatia ajuda porque é mais energética, embora ainda pegue o efeito, né? A causa é só trabalhar a essência. E trabalhar a essência, evidentemente, não é uma coisa assim, você tem que trabalhar o espírito, ou seja, a realidade essencial, e não aquele corpo que está doente, mas o doente que está naquele corpo. Aí é diferente. Tratar um corpo doente é uma coisa, porque a doença é o efeito. Você trabalhar a causa da doença do corpo é o espírito. Você trabalhar o espírito é muito mais complexo, né? É uma linha diferente de condução, mas ainda a medicina não consegue fazer isso. A medicina e psiquiatras espíritas mesmo não conseguem. Eles trabalham com a alopatia apenas para manter ainda esses processos de adormecimentos cerebrais para produções de neurotransmissores, para apenas conter, né, e só por contenção, não necessariamente como uma possibilidade mais profunda de cura mesmo, né? Cura quando chegar na essência, né? Em virtude dos ascendentes sentimentais, cada problema deste exige uma solução diferente. E além disto, importa notar que os nossos companheiros encarnados observam somente uma face da questão, quando cada processo desse teor se caracteriza por aspectos infinitos, com vistas a um passado desses protagonistas encarnados e desencarnados. Diante do obsidiado, fixam apenas um imperativo imediato. Normalmente no centro espírita é assim, o afastamento do obsessor. Esse é o elemento que se visa como objetivo mais importante. Vai lá para o centro espírita, vamos lá para a desobsessão, porque o imperativo imediato é o afastamento do obsessor. Sim, e daí? Afastar o obsessor, não há ainda um processo concreto de desobsessão. Pode acontecer um afastamento muito transitório e temporário, mas ainda não é um processo de desobsessão. Mas normalmente o que acontece é essa fixação, quase que uma loucura. Não, vamos lá e nós vamos afastar esses espíritos. Tem até essas linhas de outras religiões que diz que amarra o obsessor, bota pedra nos chamados pescoços e joga nos rios, bota nos troncos. Quer dizer, usam muitas fantasias, como se isso fosse uma coisa simples, o processo da desobsessão. Como rebentar de um instante para outro algemas seculares forjadas nos compromissos recíprocos da vida em comum?
Como separar seres que se agarram uns aos outros ansiosamente por compreenderem que na dor de semelhante união permanece o preço do resgate indispensável? Efetivamente, não faltam os casos raros, de libertação quase instantânea, embora ele repete aqui, há casos raros de libertação quase instantânea. Por quê? Porque já há um processo final da obsessão. E quando é que está no começo ou no fim, isso vai depender de cada um, cada protagonista, né? Cada agente desse drama, dessa enfermidade física e psicológica e espiritual. Aí, porém, vemos o fim de laborioso processo redentor. Ou, então, encontramos o doente que, de fato, ele faz esforços a si mesmo, a fim de abreviar a cura necessária, e somente assim. Examinando a extensão dos obstáculos ao restabelecimento completo dos enfermos psíquicos, verificando as dificuldades que relacionam para o seu aprendizado natural, André, você pergunta se não será infrutífero o nosso trabalho e se não será melhor reentregar o obsidiado à própria sorte. Então, André Luiz, ele estava exatamente pensando nisso. Qual, então, o objetivo da desobsessão? Que é um pouco inócuo, né? Parece que não tem um resultado assim, já que resultado imediato não tem. E a complexidade, porque o obsidiado, como o maior interessado para sair do processo, complexo realmente dessa ligação obsessória, obsessiva, eles não dão atenção aos conselhos do doutrinador. Eles não vão buscar coisas espirituais, ao contrário, eles saem dali e já vão para o bar beber, vão fumar, vão fazer coisas que não faz nenhum sentido, vão atrair ainda outros espíritos. Ao invés deles buscarem criar um esquema cognitivo de aprendizados que valorizem exatamente os seus pensamentos, do qual vão fazer conexão com a espiritualidade, em que ele vai construir através de um mapa interno de aprendizado de coisas boas. Ler bons livros, assistir bons filmes, assistir bons programas, conversar coisas sadias, estar em contato com pessoas realmente mais equilibradas. Acontece exatamente o contrário de tudo que eu falei aqui. Vocês já vão buscar realmente programas de violência, quanto mais sangue melhor, vão buscar nos computadores coisas ligadas ao desequilíbrio no campo da sexualidade, vem lá a questão das pedofilias, então as pessoas vêm ligadas a esses tóxicos, a esses desequilíbrios, a esses processos primários, e evidentemente é impossível sair ou se resolver um complexo de obsessão nessas condições. Então, há uma necessidade de mudança comportamental para que a desobsessão ocorra gradualmente, não será do dia para a noite, mas gradualmente. E a consubstanciação do processo concreto de cura vai estar dentro da pessoa, ela vai ser aliviada. Os espíritos vão ser afastados, sim, mas para ela não atrair novamente, ela precisa mudar, ressignificar, ela ter novos padrões de pensamentos e de crenças, né? Esta observação, contudo, é um contrassenso, André. Aí assim, não vamos largar eles não. Mesmo que seja difícil, eles vão continuar atraindo, eles vão continuar obsidiados, uma encarnação inteira obsidiada, e vão para outras encarnações obsidiadas, etc. Pois bem, isso o Alexandre explicando para o André Luiz. André, pergunta o Alexandre, se você estivesse na Terra, ainda encarnado, e visse um filho seu, consanguíneo, em condições pré-agônicas, totalmente desenganado pela medicina humana, teria coragem você de abandonar o seu filho ao sabor das circunstâncias porque ele está desenganado pela medicina? Você não confiaria em algum recurso inesperado de Deus? Não aguardaria ansioso uma manifestação favorável da própria natureza? Quem está firmemente no âmago do coração de um homem, nosso irmão, para dizer com certeza matemática se ele vai reagir contra o mal ou deixar de fazê-lo? É muito difícil, né? Você não sabe quem é quem. Cada ser humano é um enigma, né? Então, não, esse aí tem jeito, aquele não tem jeito. Nós não temos capacidade de fazer esse julgamento. É o que ele está dizendo. Quem é que pode matematicamente afirmar que aquela pessoa não tem jeito, aquela não tem jeito, aquela tem jeito? Vai errar. Nós não temos capacidade de saber o que a pessoa vai decidir para a sua vida. Ninguém tem essa capacidade. Tem pessoas que acham que podem controlar realmente as escolhas das pessoas. Ninguém tem esse poder, né? Ninguém tem controle sobre nada.
Nenhum de nós temos controle sobre consciência de ninguém, nenhum de nós tem controle sobre circunstâncias. O que nós temos que ter sobre nós, pelo menos, no mínimo, é o domínio das nossas más tendências, convertendo-as em melhores tendências, isso sim. Mas controle sobre as situações, sobre as pessoas, nenhum de nós tem. Nós alimentamos uma ilusão de que podemos ter, mas nós não temos não, ninguém tem. Só Deus que tem. Então, se pretende o repouso ou o trabalho ativo, como é que nós vamos saber? Nós não podemos, desse modo, mobilizar qualquer argumento intelectual para fugir ao nosso dever de assistência fraterna ao ignorante, ao sofredor. Então é muito importante atender à nossa parte de obrigação imediata, compreendendo que a construção do amor é também uma obra do tempo. Aliás, hoje eu estava pensando exatamente nisso, né, de que as pessoas alimentam a ideia de que Deus castiga, de que Deus pune, que nos estatutos divinos realmente há espaço para punições. Pessoas que não aprenderam ainda que Deus é amor, Deus não pune, Deus não censura, Deus não condena, Deus ama. Então Deus, o nosso Criador, não nos pune. Nós é que criamos as nossas punições, porque se Ele não pune, aí eu derrogo a lei dele, eu crio a minha própria lei e me puno. Mas não é assim que eu vou crescer. Não será assim que eu vou crescer. O importante é começarmos a trabalhar em nós, né, através de pensamentos, de sentimentos e através dos nossos atos, todo um processo de equilíbrio dos nossos passos, realmente confiando de que nós fomos criados para a luz, nós fomos criados para a pura e eterna felicidade, nós fomos criados para a felicidade. E, evidentemente, não é necessariamente pelo caminho da dor, somente da dor, para eu encontrar a felicidade. Eu posso encontrar o caminho da felicidade pelo amor, é uma questão de escolha. Mas o que é o amor? O amor já está íncita em minha consciência. Tudo que eu faço amorosamente, tudo que eu faço de uma forma caridosa, tudo que eu faço de uma forma justa, isso me traz felicidade, uma felicidade íntima, é diferente da felicidade humana. Me traz equilíbrio, me traz saúde, me traz uma vida saudável, evidentemente. Agora, nenhuma palavra, nenhum gesto ou pensamento nos serviços do bem permanece perdido. Tudo que nós fazemos visando o bem, um bem nunca se perde. André ele passou a examinar os doentes psíquicos, enquanto o doutrinador terreno prosseguia em sua luminosa tarefa de evangelização. Aquela jovem, aquela que está realmente estoica, né? Aquela que está querendo sair do processo, reagia contra perigosas atuações dos obsessores, demonstrava regular normalidade em seu aparelho fisiológico, semelhava-se essa jovem a alguém que movimentava todas as possibilidades na defensiva para conservar intacto o equilíbrio da sua própria cara, que é o corpo físico. Mas os demais exibiam lamentáveis condições fisiológicas, orgânicas, obsidiados com problemas orgânicos. Aquela mulher possessa, lá dos escravos, certo? A desventurada possessa, apresentava sérias perturbações desde o cérebro até os nervos lombares e os sacros, demonstrando completa desorganização do centro da sensibilidade, além de lastimável relaxamento das fibras motoras. Tais desequilíbrios da possessa completa não se caracterizavam apenas no sistema nervoso, mas igualmente nas glândulas em geral e nos mais diversos órgãos. Vejam que o equilíbrio da nossa saúde, da harmonia da nossa saúde, depende muito das produções hormonais. Os hormônios são fundamentais para o equilíbrio da nossa saúde. E as chamadas glândulas endócrinas, são as glândulas de produção de hormônios internos, são aquelas ligadas como a epífise, hipófise, nós temos a timo, temos as suprarrenais, a tireoide, e assim vai. Essas glândulas são extremamente importantes para a nossa saúde, envolvendo na dinâmica do funcionamento do nosso corpo, em todos os órgãos, a harmonia, através de um sistema chamado sistema homeostásico. Porque pela homeostase, todo o nosso corpo, o corpo de todo ser humano, tende à saúde. Olha que coisa maravilhosa. É uma máquina tão fabulosa que todo o corpo físico tende à saúde. O nosso corpo já busca saúde naturalmente dentro do sistema homeostásico, assim como o perispírito também tende à energização superior.
Quem é que cria a doença? Quem é que cria os obstáculos, né? Os congestionamentos energéticos que vão trazer as doenças? Quando eu falo congestionamento energético, a pessoa, quando vive realmente em processo ou de depressão ou de vários tipos de problemas no campo psicológico ou mental, ela deixa de produzir esses hormônios. Hormônios importantes, como a timo, como a tireoide, como a hipófise, ou a própria epífise, que ela produz glândulas, ela produz substâncias de fundo psíquico de ordem mental, além das suprarrenais, são importantíssimos também. E, de repente, uma pessoa obsidiada, ela já está afetada no sistema nervoso, está totalmente desequilibrada a partir do sistema nervoso central, como eu disse, das glândulas em geral, dos órgãos, essa possessa, né? Nos demais obsidiados, os fenômenos de degradação físicas não eram menores. 2 deles revelavam estranhas intoxicações no fígado e nos rins. Aí nós vamos buscar os médicos, os remédios, né? Não estão mais aí, né? Os remédios fortes para tentar realmente melhorar a questão do fígado, a questão das renais. Mas, no fundo, essas intoxicações são provocadas pelos nossos pensamentos, sentimentos e práticas. Porque eu, de alguma forma, estou prejudicando a harmonia do funcionamento das glândulas endócrinas, que é a produção de hormônios, do qual vai estabelecer a harmonia da saúde do meu corpo físico. Então, meu pensamento gera doença, mas meu pensamento gera saúde também. Mudar a forma de pensar, a forma de se ver. Quando pensar não é em relação aos outros, é pensar em relação a si. Como é que você se vê? Se você começa a se rejeitar, como você começa a criar as chamadas crenças limitantes, que você não tem jeito, que você não é capaz, que você não dá conta, de que você é um lixo. Tem gente que fala, eu sou um lixo realmente. Quer dizer, num processo mentiroso, porque é uma crença mentirosa, é uma crença que limita, é uma crença que escraviza, mas você não é isso. Você acha que é, você se identifica com isso, mas você não é isso. Você é luz, você realmente, todos nós somos luz, nós somos amor, nós somos centelha divina. Então eu não preciso estar me identificando com crenças limitantes, com crenças escravizantes, que eu não posso, que eu não consigo. Não, eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu mereço. Então já é uma proatividade na forma de pensar. E se eu acredito que eu posso e uso a minha vontade, desse poder que está em mim, em essência, eu mudo essa forma de pensar de que eu não posso. E quando a pessoa mantém essa crença limitante, essa crença mentirosa de que ela não pode, que ela é incapaz, ela se olha no espelho e se rejeita. Ao se rejeitar, ela se nega, ela mantém a culpa. E a culpa é o mais nefasto, o mais nocivo, o mais desnecessário sentimento do ser humano. Não precisamos alimentar culpas. Agora, enquanto nós mantivermos a culpa, enquanto nós acharmos que nós não valemos nada, que eu não sou capaz, que eu não dou conta, evidentemente eu vou ficar preso, ou criando tóxicos de energias, obstruindo o funcionamento harmônico do meu corpo. Eu vou contra, inclusive, o próprio sistema da homeostase, ou seja, que o meu corpo tende à saúde e eu mantenho a doença, por esses pensamentos que são contagiantes. Não acreditar em nós. Usar a vontade de forma inteligente, mas uma vontade que me leve a ter certeza que eu tenho poder em mim, poder de forças que vêm de fora e de dentro, porque fora é a lei da evolução, tudo evolui no universo, e de dentro é a autoevolução. Então eu me conjugo com a lei de evolução e eu vou evoluindo conforme rumo a essa pura e eterna felicidade. E aí eu vou desintoxicando o meu corpo físico. Então, como já dizia Juvenal há muitos anos, né, a mente sã em corpo são. Mente sadia, corpo sadio. Mente doente, corpo doente. O outro mostrava um singular desequilíbrio no coração, nos pulmões também, tendendo à insuficiência cardíaca em conúbio com o que ele chama de pré-tuberculose avançada. Veja como é que a obsessão leva a grandes arranjos fisiológicos. Enquanto examinava atento aqueles inquietantes quadros clínicos, segundo ele, né, o orientador encarnado da reunião de desobsessão, fazendo-se intérprete dos grandes benfeitores do nosso plano de ação, que é o dirigente do trabalho, espalhava o amor cristão, a sabedoria evangélica, efetuando com extrema fidelidade ao Cristo a semeadura da caridade, da luz e do perdão. Desejando a minha elevação nas atividades construtivas, Alexandre aproximou-se de mim e observou: repare no serviço de fraternidade legítimo, André Luiz.
nós temos o milagre das transformações repentinas. Nem a promoção imediata aos planos mais elevados dos que se demoram no campo inferior. A tarefa é de sementeira de cuidados, persistência, de vigilância. Não se quebram grilhões de muitos séculos num instante, nem se edifica uma cidade num dia. É indispensável desgastar as algemas do mal, com perseverança, prática do bem, com ânimo evangélico, e aí, evidentemente, os serviços iam a termo. Percebendo que Alexandre voltava à conversação mais fácil, o André Luiz expôs a ele as suas observações, fez a seguinte pergunta: ante os distúrbios fisiológicos que me foi dado verificar aqui, Alexandre, nesses doentes psíquicos, devo considerá-los como doentes do corpo também? Porque eles são obsidiados, mas eu posso dizer que eles também são fisicamente doentes? O Alexandre, sim, eles também são doentes fisicamente. Eles são doentes espirituais e são doentes físicos também, por causa até da obsessão e da auto-obsessão, dessa toxicidade que nós trazemos através dos pensamentos malsãos. O desequilíbrio da mente pode determinar a perturbação geral das células orgânicas. Ou seja, quando nós estamos com o nosso campo mental desarticulado, pessoas que pensam no mal, pessoas que são pessimistas, ansiosas, ansiedade, são aquelas pessoas que ficam colocando a cabeça no futuro, com medo do futuro ou a repetição que vai acontecer no futuro que aconteceu no passado. Na realidade, nós não temos que criar ansiedade com o futuro e muito menos ficar num processo de pós-ocupação do que já aconteceu. O grande segredo, um dos grandes segredos, né, do sucesso de uma vida sadia é você valorizar o aqui e agora, porque você só conseguirá resolver as questões espirituais do seu projeto de vida a partir de agora, do aqui e agora. E eu sempre digo que Deus, que não foi criado, portanto não teve passado, e não terá fim, portanto não tem futuro, Deus é um presente eterno. Deus, o que nós chamamos de Deus, essa energia máxima do amor que nós chamamos de Deus, é um presente eterno. Até eu digo que Deus é o agora. Agora é Deus. Então é nos envolver com Deus, ou seja, nos envolver com agora para buscar traçar as diretrizes seguras nessa caminhada, nessa estrada que temos rumo à pura e eterna felicidade a partir do agora. Uma decisão que é preciso ser decidida agora. Não jogar para amanhã ou para qualquer dia desse. Vocês já viram qualquer dia desse em algum calendário do mundo? Não existe. Existe lá as datas direitinho e os meses, né? Tem aqui dizendo, a qualquer hora dessa eu modifico. Vou olhar para o relógio, qualquer relógio, por mais avançado, não tem esse qualquer hora, tem as horas normais, né? Então vejam, é o aqui e agora, é trabalhar a partir do agora a nossa melhora íntima, valorizar o agora, valorizar o momento presente. Agora nós estamos conversando, vocês estão me ouvindo, eu estou expondo, eu estou lendo, estou discutindo, na realidade eu estou refletindo e estou comentando a leitura feita do livro Missionário da Luz, mas é aproveitar o agora é o nosso remédio. E sair dessas crenças limitantes, que eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não tenho jeito mesmo. Tem pessoas que falam isso. Então estão aquelas que já trazem os traumas do passado, que tiveram uma infância castradora, né, ou seus pais castradores. Eu sou burro mesmo, eu não dou conta. Aí tem a pessoa que se considera até burra, eu sou burra mesmo, porque são crenças limitantes. Isso não é real. Todos nós temos poderes para sair dessas limitações. Agora eu preciso me autoconhecer, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber como é que eu funciono por dentro. E não ficar preocupado com como é que os outros funcionam, porque a gente está preocupação com os outros, preocupação conosco. Né? Ver como é que nós funcionamos por dentro, como é que nós estamos conosco, no alto amor, eu estou me amando. É o que ele está dizendo, né? É por este motivo que as obsessões quase sempre se acompanham de características muito dolorosas. As intoxicações da alma determinam as moléstias do corpo. Então, se você está espiritualmente mal, o corpo vai estar também doente. Antes que André pudesse voltar às perguntas, percebeu que a reunião estava sendo definitivamente encerrada por parte dos encarnados, dos médios, né? Interromper a cadeia magnética defensiva, então acabou aquela energia defensiva daquele trabalho, daquele ambiente. E o André Luiz notou, meio surpreendido também, que a jovem resoluta, aquela jovem, a única que está bem tratada ali, porque ela está se esforçando para isso, e firme na fé, alcançara melhoras consideráveis, enquanto que a possessa
ia retirar-se com a situação inalterada da possessa. Reparou que os 3 outros enfermos, tão logo se quebrou a corrente de vibrações benéficas e protetoras ali estabelecida, voltaram a atrair intensamente os verdugos invisíveis, a cuja influenciação se haviam habituado, demonstrando escasso aproveitamento, não estava servindo muita coisa mesmo. Não é que vão abandonar essas pessoas, mas está servindo para pouca coisa. Valendo-se da hora, o André Luiz acercou-se do Alexandre, para não perder as suas lições, que estava como aprendiz ali, né? Ele disse o seguinte: como atingir as conclusões finais de um tratamento aos obsidiados? Como é que a gente vai saber quando é que termina esse processo? Porque tem pessoas que não, você tem que tomar 10 passos, não, tem que ser 2 meses, tem que ser 1 ano, tem 1000 anos. Estabelecer esses limites até em função de muitos doentes que procuram as casas espíritas e etc. Fica a preocupação, o foco é só desobsessão, não, o foco deveria ser o esclarecimento. O foco numa casa espírita deveria ser, no meu modo de pensar, e como presidente de uma casa espírita, eu acho que deve ser assim, é o estudo. É você levar a informação, porque com a informação, você pelo menos já está numa boa parte no processo da desobsessão, porque a informação, a pessoa pega a informação, se apropria da informação, sente a informação para a sua transformação moral. Fica muito mais fácil do que estar fazendo isso aí. São quase trabalhos, não são inócuos totalmente, mas são quase que ineficazes, e o envolvimento de tanta gente no trabalho. Como atingir? Aí o André Luiz queria saber, como é que vão atingir então o final? Como é que isso vai acabar esse trabalho de obsessão, nesse caso dessas 5 pessoas? Aí o Alexandre disse o seguinte: em todas as nossas atividades de socorro, há sempre imenso proveito. Então ele diz, é importante, claro que é importante o trabalho, ainda mesmo quando a sua extensão não seja perceptível ao olhar comum. São coisas muito sutis essas melhoras, então. E qualquer doente dessa natureza que se disponha a cooperar conosco em benefício próprio, colaborando decididamente na restauração de suas atividades mentais, regenerando-se à luz da vida renovada no Cristo, pode esperar o restabelecimento da saúde relativamente ao corpo terrestre. Então, sai da obsessão, repito, uma pessoa pode sair da obsessão, mas vai continuar com um problema físico, é isso que ele está dizendo. Mas a pessoa se renovar no Cristo, renovar através de um comportamento, com um código, tendo o Evangelho como meta através dos seus projetos de vida, vai haver o restabelecimento da saúde física também. Então a pessoa pode estar desobsessão, houve desobsessão, afastamento da pessoa, mas a doença física permanece, é o que ele está dizendo. Quem se esforça também fica restaurado fisicamente. Quando a criatura, todavia, roga a assistência de Jesus, com os lábios, sem abrir o coração, a influência divina não deve aguardar milagres de nossa colaboração. Podemos ajudar, podemos socorrer, podemos contribuir, podemos esclarecer. Não é, porém, possível improvisar recursos cuja organização é um trabalho exclusivo dos interessados. Então, quem é que é o interessado na própria cura, se não o obsidiário? Se ele vai apenas porque alguém pediu para ir, ele certamente não vai receber muita coisa no tratamento. Pode por curiosidade, não, mas não vai ter o tratamento. Muito lentamente, porque vai depender do esforço. Essa jovem está recebendo o tratamento porque ela está se esforçando. Não é uma santa, ela tem seus erros, tem seus equívocos, mas ela está se esforçando. Então, ela está tendo resultado com ela. Por demais, praticamente na estaca zero. Pelo menos a possessa estaca zero, inalterada. Quão dolorosa a condição física de cada um. Sim, disse Alexandre. O problema da responsabilidade não circunscreve a palavras. É questão vital no caminho da vida. Preservando os seus filhos contra os perigos do rebaixamento, criou Deus o aparelhamento das luzes religiosas, acordando as almas para a glorificação imortal. Muito interessante essa frase, considerando inclusive a importância das religiões, independentemente, é claro que existem os líderes equivocados, mas estudar o Evangelho, é o que ele está dizendo, né? Contra os perigos do rebaixamento, criou Deus o aparelhamento, as estruturas, né, das luzes religiosas. Quando fala luz religiosa, são os grupos religiosos sinceros, né, que possam, de alguma forma, trazer alguma informação espiritual para o ser humano na Terra. Todas as religiões, então, necessariamente precisam ser respeitadas. Raros homens, entretanto, se dispõem a respeitar os desígnios da religião, esquecendo voluntariamente que as menores quedas e mínimas viciações ficam impressas na alma
exigindo, obviamente, pela lei de causa e efeito, uma retificação. A lei de causa e efeito não é uma lei punitiva. A lei de causa e efeito é uma lei que ela existe para que nós nos protejamos de nós. Não é uma lei que é... A lei de causa e efeito, ela vai me punir. Não, a lei de causa e efeito, ela é a meu benefício, ela existe a meu benefício, para que eu realmente me defenda ou me proteja de mim mesmo. Então é uma lei extraordinária. E ainda tem a lei de misericórdia, que é do esquecimento das bobagens que nós fizemos. Então Deus é tão maravilhoso, como eu disse, ele não pune. Nos estatutos de Deus não há espaço para punições, não há espaço para condenações, para censura. Só há espaço para o amor. Nos estatutos de Deus, só amor. Então não precisamos ficar preocupados que Deus vai castigar, porque Deus não castiga, Deus ama. Nós é que temos que buscar no amor de Deus a nossa cura, porque eu sou o causador da minha própria doença. Você está observando aqui alguns pobres obsidiados em processo positivo de tratamento. Mas esquece que inúmeras criaturas ainda na carne, não obstante informadas pelas religiões quanto à necessidade do espírito, se deixam empolgar pelo apego vicioso ao campo das sensações de vária ordem, contraindo débitos, assumindo compromissos pesados, arrastando companheiros outros em suas desventuras ou aventuras menos dignas, forjando laços fortes para os dolorosos dramas de obsessão do futuro. E ainda acrescentou o Alexandre: o que deseja você então, André Luiz? É certo que devemos trabalhar tanto quanto esteja ao nosso alcance pelo bem do próximo. Todavia, nós não podemos exonerar os nossos semelhantes das obrigações contraídas. Errou? Eu não vou passar uma barracha aqui, não. Você errou. Agora eu sou o seu mentor espiritual, eu sou o seu desobsessor. Vão apagar seu erro aqui, você agora está perdoado. Isso não existe. Não existe nos estatutos de Deus isso. Nós precisamos reparar o erro que nós cometemos. E a reparação, ela necessariamente é feita por amor e não por obrigação. Quando você tenta reparar um erro cometido por obrigação, você vai mascarar essa mesma reparação. Então é por consciência ampliada. Você amplia a consciência, você vai reparar amorosamente em nome desse mesmo amor divino. O servo fiel não é aquele que chora ao contemplar as desventuras alheias, nem o que observa de modo impassível a pretexto de não interferir no labor da justiça, não. Até porque o sentimentalismo doentio, a frieza correta, não edifica. O bom trabalhador é aquele que ajuda sem fugir ao equilíbrio necessário, construindo todo o trabalho benéfico que esteja ao seu alcance, consciente de que o seu esforço traduz a vontade de Deus. André compreendeu então esse esclarecimento e a partir daí nós vamos dar uma pausa para continuarmos no próximo sábado, às 10 horas da noite, esse estudo que nós estamos fazendo sobre desobsessão. Nós vamos entrar sobre a questão do passe, vai ser o próximo capítulo. Estamos quase terminando, talvez nós terminemos já sábado, e vamos falar sobre o passe. Aqui, no mesmo capítulo aí, o que é o passe, qual a função do passe e tal. Eu acho que sobre a obsessão, nessas 5 reuniões, ficou um pouco claro que o processo é desobsessivo, né? E a desobsessão é autodesobsessiva, é pela mudança de comportamento, pela mudança... Não se faz isso do dia para a noite, claro, né? Mas pelo esforço continuado. Vamos nos esforçar, meus irmãos, para que nós possamos ser boas referências para Deus, para o Cristo, para os bons espíritos, a fim de podermos realmente ajudar o processo de transformação dessa vida ainda tão equivocada, de uma sociedade profundamente doente, que é a nossa sociedade envolta no dogma do materialismo ainda, profundamente ligada ao sensualismo, né? Vamos orar, né? Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare. Gratidão, Alice, Lazarine, um grande abraço para vocês, que nós possamos realmente juntos, né, sermos bons colaboradores do Cristo aqui na Terra, com muita humildade, fazendo dentro do possível aquilo que pudermos fazer, né? Gladys, um grande abraço para você também. Muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo, que Jesus nos abençoe.